Graça e paz, amados. Vamos dar início ao nosso culto de oração nesta quarta-feira, 6 de maio. Para isso, eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de Deuteronômio 34 e vamos ler alguns textos que servirá para nos acompanhar na mensagem. Deuteronômio 34, a partir do versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos. Porém, não irás para lá. Amém, meus amados? Vamos meditar no decorrer da mensagem um pouco neste livro em Deuteronômio 34. Esta palavra lida vai nos dar margem para a mensagem de logo mais. Porém, antes, vamos louvar ao Senhor com o hino 367. Firme na rocha. Que alicerces tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a estável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a rainha na fundação, e fazemos nossa salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal santo a ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas brasas traçam a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior prosa ela eis sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quanto temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Vamos neste momento dar início ao nosso momento especial, já que o culto é o culto de oração. Por isso, nós iremos abrir as nossas mentes para oferecer ao Senhor os nossos agradecimentos. E depois vamos
seguidamente fazer os nossos pedidos, clamar ao Senhor. Vamos fazer em 2 momentos, ou seja, eu inicio com uma oração, daremos um silêncio e depois os irmãos apresentam aí os seus pedidos, silenciosamente de onde estão. Depois eu volto a orar, voltarei novamente a ficar em silêncio e os irmãos apresentam os seus agradecimentos. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Estamos aqui, Senhor, apresentando a Ti o nosso culto de adoração. O nosso culto de oração. Pois hoje é quarta-feira, onde em vários lugares as pessoas estão reunidas, não no espaço de igreja, mas no espaço dos seus lares, te apresentando os seus pedidos. E nesta hora, Senhor, nós nos colocamos diante do trono da Tua graça para te pedir em oração o que nós necessitamos aqui. Lembrando que Tu já sabes o que nós precisamos, antes mesmo que a gente saiba. Mas é muito importante a gente viver este momento, porque aí faz com que Tu entendas a nossa vontade e vai nos dar o melhor para nós. Neste momento nós vamos abrir um espaço silenciosamente para que os irmãos que nos ouvem possam fazer as suas petições diante do trono da Tua graça. Te pedimos, como o rei Zedequias um dia fez, abre os teus olhos para ver e inclina os teus ouvidos para ouvir as nossas súplicas. No nome e pelo amor de Jesus. Faça o seu pedido, amado irmão que nos ouve. Ainda na Tua presença, Senhor, nós agora te apresentamos os nossos agradecimentos. E uma das coisas que nos faz ter motivo para agradecer é de estarmos contemplando a Tua misericórdia em nossas vidas. Particularmente aqui a minha família não foi acometida com o que está acontecendo de virose aí no mundo. É um motivo muito importante para te agradecer. E que, Senhor, Tu possa continuar nos abençoando e nos protegendo. E que as outras famílias, a qual também te ouvem, possam ter a certeza de que Tu estás com cada um. Neste momento nós vamos silenciar, Senhor, para que eles também possam agradecer no trono da Tua graça. E que eles possam sempre estar confiante em Ti e sempre voltando ao trono desta graça para agradecer as Tuas graças e as Tuas misericórdias. Que os irmãos possam apresentar os seus agradecimentos neste momento. Amém, Pai eterno. Vamos agora, nesse instante, queridos, abrir as nossas Bíblias
no livro de Daniel para fazer uma leitura bíblica. E eu quero deixar uma indagação para os amados que nos ouvem nesta tarde e noite. Daniel 12. Observem o que Daniel fala para os nossos tempos. As nossas leituras sempre têm algum motivo para o que nós estamos vivendo no momento ou para o que nós vamos apresentar. Então, Daniel 12, o motivo é para o que nós estamos vivendo neste momento. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirá estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Viu como o livro de Daniel está atualizado para os nossos momentos atuais? Olha o que ele fala. No capítulo 4, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Olhe como está a nossa ciência. E olhe como se estão dissecando o mundo para saber o que é que o mundo tem. Observe se o tempo do fim não está mais próximo do que a gente imagina. Meus queridos irmãos, agora nós vamos trazer para vocês o hino 366. Só a estrofe do hino. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Que esta lição você possa estar firmando a sua fé e o seu compromisso em Deus. Para isso nós vamos agora passar ao momento da palavra. E conforme os irmãos da nossa igreja lá de Angélica havia pedido, eles, nos nossos estudos de quarta-feira, eles haviam pedido alguns assuntos. E terminamos a semana passada o assunto que nós falamos sobre comportamento. Então passamos várias quarta-feiras falando sobre comportamento. E a partir desta quarta-feira, nós vamos falar sobre as Escrituras Sagradas. Por isso, abram as suas Bíblias. Vamos saber um pouco da Escritura Sagrada no livro de Salmos 119. Salmos 119.
Vamos ler o versículo 105. Um versículo curtinho, mas nos diz muitas coisas para os dias atuais. Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está aqui. Está aqui para que nós não andemos na escuridão. Está aqui para que nós não erremos os nossos caminhos da vida. Porque, como lemos lá em Daniel, o fim está mais próximo do que imaginemos. E não é por causa dessa pandemia, não. Ela é só um dos pontos que devemos prestar atenção. Porque a Bíblia nos mostra vários pontos a qual precisam acontecer para que o fim venha. A pandemia é mas um outro ponto crucial é que vários países, há uma unificação de vários países para buscar a cura dessa pandemia. E aí é um outro aviso para o tempo dos fins. Viu o que eu li lá? Muitos esquadrinharão e a ciência se multiplicará. Olha o que a ciência está fazendo. Se debatendo, o mundo está fazendo arrecadações para ter verba suficiente para criarem um antídoto, uma vacina para combater o Covid-19. A unificação das nações, junto com a multiplicação da ciência, é um dos avisos que o fim está próximo. Mas lendo aqui, amados, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, eu quero deixar algumas coisas para os irmãos em relação ao grande significado da Bíblia. E que a partir de hoje, a partir desta lição, você tenha interesse em ler a palavra do Senhor, porque ela nos orienta em tudo. A Bíblia é a bússola que nos guia por todos os caminhos de nossas vidas. A Bíblia é a bússola que não nos deixa no mar perdido, e sim nos orienta ao porto que devemos atracar. Por isso eu quero trazer algumas informações para o irmão. O que nós temos de Bíblia em português hoje é muito bom. É fácil, nos facilita a leitura. Mas o que nós precisamos prestar atenção é o que a historicidade da Bíblia. É isso que nós vamos falar hoje. A historicidade. Você sabia que a Bíblia foi escrita em 3 línguas? Isso. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. E tudo tem uma origem. A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico. Essas duas escritas, aramaico e hebraico, está mais presa no Antigo Testamento, que nós chamamos de AT, ou antes de Cristo. E ela foi escrita também em grego, então aramaico, hebraico e grego. O grego está mais preso ao Novo Testamento, ou seja, o DC, depois de Cristo. Mas de onde veio essa língua aramaica? A língua aramaica é do povo arameus. E aí, Gênesis é onde começa tudo, toda a nossa história da Bíblia. O povo arameu, eles são descendentes de Adão. E Adão, lembra que Adão teve 3 filhos? Um deles, Sem. Sem é o grande cabeça do povo arameu. Então, o povo arameu que partiu de Adão, que teve como descendente Sem, e Sem teve um filho chamado Arã. E Arã, já viu como chegou junto? De Arã partiu os arameus. E é a língua aramaica a qual esse povo aprendeu a falar. Então, algumas porções da Bíblia, ela é escrita em aramaico. E aí vocês vão ver
aonde essa língua arameu aparece na Bíblia. Saindo do aramaico, nós temos o hebraico. O hebraico também partiu de Adão, que partiu de Sem, Sem foi pai de Eber. Viu como já chegou perto? Hebreus. E aí foi quando surgiu a língua hebraica. Mas vamos retornar um pouco para o aramaico. O aramaico era falado pelos babilônicos. Por quê? Porque os babilônicos era quem dominava, era como o inglês hoje, dominava toda aquela região. O inglês, a língua inglesa, é quem domina praticamente toda a parte do mundo. Se você não sabe falar inglês e viaja para fora, para outros países, você sofre. Você tem que dominar pelo menos o inglês, além da sua língua natural. Então, veio dos babilônicos e tinha os sírios e tinha os assírios. Então, veja que eram impérios que teve um certo domínio na época do Antigo Testamento. Todos os povos daquela região tinham alguns dialetos, mas esse dialeto puxava para o aramaico. Inclusive o povo judeu, depois do exílio babilônico, o judeu, o povo de Israel, foi para o exílio babilônico. Depois do exílio, quando eles voltaram, eles continuaram falando agora aramaico. Eles não tinham mais a forma de falar do hebraico. E adotaram o aramaico, que era uma língua universal em toda a região. Observe que os judeus, eles tinham como língua origem o hebraico. Mas foram para o exílio, onde quem dominava eram os babilônicos, depois os assírios, os sírios, e aí eles ficaram retidos na língua aramaica. Agora vamos falar um pouco do aramaico, a qual eu já falei que veio de Eber, e Eber era o homem cabeça dos hebreus. O aramaico era falado pelos babilônicos também, mas o forte era o hebraico. Inclusive, os judeus tinham essa língua hebraica como de origem. Mas o que foi que aconteceu? Já falei, quando eles voltaram, o aramaico ficou sendo origem dos hebreus. A Bíblia, ela é conhecida em hebraico como Tanash. Para nós, cristãos, nós temos ela como Antigo Testamento, a Bíblia em hebraica. Então é Tanash, que é originária da língua hebraica, mas nós conhecemos como Antigo Testamento. Aí por que disso? Porque, meus amados, grande parte do que temos aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, ela está em hebraico. Porque a origem da Bíblia veio do povo hebreu, do povo de Israel. E o povo só adotou o aramaico quando foi para o exílio. Agora eu lhe digo por que aparecem algumas porções da Bíblia escritas em aramaico. Lá no livro de Daniel e no livro de Esdras, a qual viveram no exílio, tem escrito alguns trechos em aramaico. Porque eles estavam numa língua original dos babilônicos, ou seja, os arameus. Apenas é o que os estudos nos mostram. O livro de Daniel e de Esdras tem alguns trechos em aramaico. O resto é tudo em hebraico, porque veio dos hebreus, do povo de judeu. Foi aí onde a Bíblia começou a ser escrita. Já o Antigo Testamento, ela é escrita no grego.
Porque quem dominava naquela época era a Grécia. Então, tudo aparecia da Grécia. Então, o grego domina todo o trecho do Antigo Testamento. Antigo não, do Novo Testamento. Então, a língua grega está presa a todo o Antigo Testamento. Mas há algumas coisas que nós queremos lembrar para vocês. Por isso, nós vamos abrir lá em Hebreus 1, e vamos ver o que tem registrado no livro de Hebreus. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Viu o livro a qual nós puxamos? Hebreus. Viu o que Deus havia feito? Falado. E o que Deus havia falado havia sido registrado. Por isso eu volto a lhe lembrar o livro de Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se o cristão não ler a Bíblia, ele não vai entender toda a história da humanidade. Ele não vai entender o querer de Deus. Ele não vai entender os ensinamentos de Deus. E ele não vai entender que o fim está próximo. Mais próximo do que nós imaginemos. Mas eu quero trazer uma curiosidade para os irmãos hoje. O Novo Testamento. Qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Vocês têm como base o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Eu vou perguntar aqui à minha filha Esther. Tem, Esther? Qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Não tem? Provavelmente o primeiro livro registrado no Novo Testamento não foi Mateus. Foi Tessalonicenses. Estudos apontam ter sido Tessalonicenses a primeira epístola escrita, porque foi Paulo que deu início a escrever o Novo Testamento. E por que Paulo deu início a escrever? Porque Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha educação, Paulo tinha estudos. A maior parte dos outros que escreveram estavam imbuídos na obra. Não tinha tanto conhecimento, estavam tão ocupados em seguir a obra que eles não pararam para registrar. Quando Paulo entra na vida cristã, aí ele começa a registrar. E esses registros, provavelmente Tessalonicenses é a primeira carta que ele escreve e é o primeiro livro do Novo Testamento a ser registrado. Já outra curiosidade. Vamos lá no Antigo Testamento? As pessoas costumam dizer que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Torá, os 5 livros da lei. Será que Moisés escreveu tudo? Observe que nós abrimos a primeira leitura da Bíblia que fizemos foi em Deuteronômio 34. E Deuteronômio 34, 5 diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Será que Moisés escreveu depois de morto? Olha, então o 34 basicamente não foi dele. O 34 foi de alguém que estava acompanhando ele. Será que Moisés tinha tempo de levar, não sei, milhares de judeus durante 40 anos no deserto e parando para escrever? Basicamente não, né? Porque ele era muito ocupado, ele teve que arrumar até secretários para reorganizar o povo, conforme o próprio sogro dele pediu, o Jétro orientou ele. Então não foi escrito por Moisés, tinha alguém escrevendo. E aqui está uma comprovação. Deus mostra do monte
a ele do Monte Nebo, e aí Moisés ali morre. E como é que Moisés ia registrar que o povo passou vários dias planteando, chorando, no luto da sua partida? Então, basicamente, 34 de Deuteronômio, que é o último livro e o último capítulo do Torá, dos livros da lei, não foi Moisés que escreveu. Queridos, ler a Bíblia é muito importante. Por isso, não deixe. Se você quer seguir na caminhada cristã, não deixe de aprender a palavra de Deus. Porque, como eu disse, ela é uma bússola que nos orienta. É através da palavra que nós podemos entender tudo o que está se passando ao nosso redor. Leia a palavra e que no nome de Jesus você possa crescer cada vez mais nos ensinamentos de Deus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa te dar cada vez mais sabedoria para buscar esta palavra, para entender e para seguir, porque ela é lâmpada para os meus olhos. Deixa eu voltar aqui. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Tenha uma quarta-feira abençoada. No nome e pelo amor de Jesus, oremos. Santo Deus e eterno Pai, graça te damos por esta primeira parte que estamos fazendo a partir desta quarta-feira, que é falar sobre as Escrituras Sagradas. Que a palavra possa nos impactar e transformar as nossas vidas, transformar as vidas das pessoas que estão carentes da tua graça e da tua misericórdia. E que eles possam aprender a te adorar, porque só te adorando é que conseguimos enxergar a grande vitória que tu tem para nos dar. Esta é a nossa oração, em nome e pelo amor de Jesus. Fiquem com Deus.